Boa noite, pastor Rodrigo, boa noite, amigos e membros da FIV no Andaraí. Agradeço muito o convite, agradeço ao senhor, pastor Osíris, aos membros da PIBA pela confiança. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre nutrição, né? Que tá todo mundo em casa, todo mundo preocupado porque está comendo, porque tem que ir no supermercado e está com medo do vírus. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a alimentação pode te ajudar nesse período e como você fazer para, através da alimentação, também se prevenir do contágio com o vírus. Vamos lá. Primeiro a gente vai falar um pouco sobre propagandas e informações que estão sendo disseminadas atualmente sobre o coronavírus. A gente tem que ter muito cuidado, gente, porque no WhatsApp, é no Facebook, é no Instagram, é no Twitter, é em diversas redes sociais que todo mundo tem acesso, ou a maioria das pessoas, que a gente está vendo muita coisa sendo falada. E muitas fake news, que é um nome muito bonitinho para mentira, né? Muita mentira sendo falada sobre alimentação. Às vezes, acho que todo mundo já viu algumas tabelas falando sobre o pH dos alimentos, falando sobre beber água a cada 5 minutos para poder matar o vírus que fica na garganta, ou para comer o alimento tal que vai ajudar. E todas essas informações, elas são tiradas da cabeça de alguém. Elas não têm nenhuma base científica, não tem nenhuma comprovação, e as pessoas vão fazendo, e quando você vai ver, você está com um monte de alimento dentro da sua casa, você não sabe para que serve, não sabe para que compra, e muitas fakes. Então, a gente tem que ter muito cuidado, gente. Informações, acreditem em informações de institutos sérios, de profissionais sérios, de pessoas que sabem o que estão falando. Tá bom? Então, sempre que você receber uma informação, desconfie antes de você passar para frente, porque a gente passa que tem cuidado com a família, que quer ter um cuidado com os amigos. Então, primeiro você vai lá e checa quem te passou aquela informação, né? De onde aquela informação foi tirada, porque ela tem que ter a fonte, né? Para a gente poder validar e poder executar na nossa vida. Então, vamos lá. Nos últimos 20 anos, a população brasileira ela mudou muito em relação à alimentação. Antigamente, a gente tinha uma alimentação mais natural, com menos alimentos industrializados. Então, você pode lembrar que, antigamente, seus avós comiam batata doce, aipim no café da manhã, ovos mexidos, comiam um pão no café da manhã. E antes que alguém fale, o pão não é vilão, vilão são outras coisas. Vilão é o fast food. Né? O pão ele não é o vilão. O problema é a forma como você come. Né? Que, às vezes, quando eu atendia em consultório, sempre as pessoas falavam: ah, Raquel, eu como muito pão, eu engordei porque eu como muito pão. Aí a gente ia lá, fazia a análise, fazia a consulta, e a pessoa falava, o pão era só de manhã, às vezes era uma fatia de pão de forma, mas na hora do almoço, no lanche, no jantar, vinha a bagunça toda. O problema era o pão. Então, o problema, a gente vê que não é o pão, o problema é a nossa mudança. Nos últimos 20 anos, a gente aumentou o consumo de hambúrguer, batata frita, de pizza, de sorvete, de gordura hidrogenada. A gente aumentou o consumo também de embutidos. O que são os embutidos? Linguiça, salsicha, presunto, blanquê, peito de peru. E a gente, que são alimentos que têm muito sal, que têm muita gordura, a gente aumentou o consumo delas e isso gerou de uma população saudável, a gente pulou para uma população que está quase metade, ou até mais um pouquinho, se não me engano, obesa ou com sobrepeso, que está com muitas doenças cardiovasculares, com diabetes, aumentou a hipertensão, aumentaram também outras doenças. Tudo isso por conta dos hábitos alimentares. Então, agora que a gente está em casa, é um momento de reflexão também em relação a isso. Por quê? Quando as pessoas começaram a sair mais para trabalhar, ficar um tempo fora, às vezes as pessoas que são responsáveis por cuidar da alimentação na sua casa, seja a mulher ou o homem, eles também têm que trabalhar, também precisam sair do lar. Então, optam por comprar uma comida industrializada. É a lasanha no final da noite, ou é o pacote já pronto com macarrão à bolonhesa para você colocar no micro-ondas industrializado. E é um momento para a gente começar a se redescobrir alimentarmente. Como que a gente vai
a gente tem que aprender a cozinhar novamente, fazer essa reaproximação com a cozinha. E agora em casa, quem tem criança é um momento maravilhoso, porque criança e cozinha super combina. Eles adoram a cozinha, adoram brincar com panelinha, adoram brincar com as colheres, com os utensílios domésticos. Então, é um momento até para você entreter a criança nessa quarentena, que ela fica um pouco cansada de ficar em casa, fica entediada, às vezes o desenho já não adianta mais, as atividades de colorir não adiantam mais. Então, você usar um pouco desse tempo para brincar com seu filho na cozinha vai ser ótimo, que vai estimular ele a conhecer os alimentos, a ter essa aproximação, a despertar esse interesse. E através dele a gente também pode ensinar de forma lúdica sobre matemática, com a medida de xícaras, ensinar sobre geografia, perguntando: você sabe de onde vem o macarrão? Você sabe de onde vem o arroz? Onde é plantado? Ensinar um pouco sobre cada matéria, sobre história, sobre biologia. Então, é um momento de grande aprendizado se você souber aproveitar, né? Então, a gente pode usar isso nesse momento. Eu trouxe aqui para mostrar para vocês um material que a gente tem na internet, que a gente pode baixar gratuitamente. O nome dele é Guia Alimentar para a População Brasileira, que eu vou mostrar. Ele tem uma capinha muito bonitinha. Ele foi lançado em 2014. E é um livro, gente, que tem várias imagens. Deixa eu abrir aqui para frente. É um livro bem legal, é um guia, na verdade, bem legal, bem rico. Você pode baixar ele gratuitamente na internet. E ele não foi feito para profissionais de saúde exclusivamente, ele não foi feito não tem uma linguagem técnica, uma linguagem que você não vai entender. Ele é um livro, ele é um material acessível, não é um livro, na verdade, é um guia, é um material acessível que você pode baixar se quiser, que ele fala sobre alimentação, ele te dá orientações que estão relacionadas com a realidade da população brasileira, de toda a população, sobre os tipos de alimento que são mais indicados para comer, menos indicados, exemplos de café da manhã por região do Brasil, e também fala sobre a importância do hábito alimentar, a importância de estar juntos para fazer uma refeição, mas nesse momento, como a gente não pode estar juntos, você está com a sua família. Olha que há quanto tempo, nessa correria do dia a dia, às vezes a gente não tinha um tempinho para parar e sentar com a nossa família à mesa para fazer uma refeição. Então, se puderem, por favor, baixem esse guia, que é um guia super legal, muito bacana para a gente poder, né, aprender um pouquinho sobre alimentação, de uma forma bem fácil. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse momento que a gente está vivendo, uma preocupação que a gente tem visto muito, a gente tem conversado em casa, conversado nas redes sociais, sobre a vontade de comer. A gente está passando por um período que o nosso apetite está muito aberto, de muitas pessoas. A gente não está conseguindo, às vezes, ter um horário para comer, a gente não está conseguindo controlar a fome direito. E a gente já vem com aquele pensamento, né? Eu tô com mente de gordo, tô com uma mentalidade gorda, tô em casa. Não existe mente de gordo, não existe mente de magro. O que está acontecendo nesse momento é que, por estar em casa, o isolamento social por si, ele gera um pouco de ansiedade, ele gera um pouco de apreensão. Em algumas pessoas, ele gera até um pouco de pânico. E cada organismo, ele reage de uma forma a essa pressão, a esse estresse a qual estão submetidos. Então, tem gente que reage não comendo. Quando está com alguma coisa incomodando, algum problema, ela fica sem apetite. Mas muitos de nós não somos assim. O nosso apetite aumenta e aumenta muito. Então, você almoça, daqui a 1 hora já está na geladeira procurando um doce, aí depois está procurando uma torrada, vai procurando outro alimento e assim vai indo. Então, infelizmente, nesse momento é algo muito normal do seu organismo. O que a gente tem que fazer é saber tentar se controlar um pouco. Porque às vezes a gente não se hidrata da forma que deveria se hidratar, a gente não bebe água da forma que deveria beber, na quantidade correta. Então, às vezes não é fome, às vezes é sede. E como você está com sede e o seu corpo ele já sabe que você não tem o costume de beber água, ele vai pedir comida
para poder tirar do alimento a água que ele precisa. Então, antes de comer alguma coisa, bebe um copo d'água, bebe uma quantidade de água para saciar o que você pode estar achando que é fome, mas não é fome, é uma sede. Só que o corpo já está adaptado a pedir um alimento quando ele sente sede, entendeu? Então, tenta beber um pouco mais de água para tentar equilibrar um pouco esse momento, para você também manter o seu corpo hidratado. E a gente fica muito preocupado com a nossa imagem corporal. Tem vários memes na internet já mostrando peças de roupa que não vão dar quando você sair da quarentena, falando sobre pessoas indo rolando para a academia, ou muita gente indo correndo para a academia. Então, esse é um momento em que você tem que se preocupar com o seu corpo? Tem sim, é lícito você se preocupar com o seu corpo. Mas esse é um momento que você também tem que preocupar com a sua saúde. Por favor, gente, não entra em dietas muito restritivas. Não façam, muito cuidado. Não vou nem dizer não façam, vou dizer muito cuidado com algumas práticas como jejum intermitente, que é aquele jejum que você fica muitas horas sem se alimentar e depois, por um período, você come e depois você fica sem se alimentar de novo. Esses tipos de jejum, eles podem fazer a sua imunidade abaixar e você ficar mais vulnerável a contrair o coronavírus. Dietas muito restritivas também, que não precisam ser o jejum, algumas dietas que deixam seu corpo fraco, que deixam seu corpo cansado. Evitem esse tipo de dieta. A melhor coisa a fazer nesse momento é se alimentar de forma saudável. Então, reduz o consumo de industrializados. O que seriam os industrializados? São as comidas prontas, comidas muito processadas. Evitem o consumo dessas coisas, como a linguiça, evite o consumo de salsicha, comprar lasanha pronta no supermercado, comprar coisas que têm muitos aditivos alimentares, muitos conservantes químicos. Evitem esse tipo de alimento. Tá? Comprem coisas mais naturais. Como tem uma frase que muita gente diz dentro do mundo da alimentação, descasque mais e desembale menos. Então, esse é o momento de você ter uma alimentação um pouco mais natural. Né? E você pode dizer, eu não gosto de fruta, eu não gosto de legumes, eu não gosto de nada disso que tem uma pegada mais natural. Mas você não precisa virar um vegetariano, tá? Você não precisa ser uma pessoa que só come esses tipos de coisa. O que a gente tem que fazer nesse momento é o evitar. Aqui eu não vou falar de nenhuma postura proibitiva, de não coma, não consuma, porque não é dessa forma, né? É uma construção, é uma mudança de hábitos, é uma readequação. Então, consumam coisas mais naturais. E também evitem combinar essas dietas com práticas de exercícios que cansam muito e podem baixar a imunidade. Façam exercício, é sim saudável na quarentena, você não ficar sedentário em casa ou só sentado fazendo suas atividades básicas. Mas o importante também é você não fazer exercícios de uma forma tão intensa, tão cansativa, que possa baixar a sua imunidade e deixar o seu organismo mais vulnerável a se contaminar pelo vírus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Entrando aqui no Facebook da igreja. Josier, eu já vou falar sobre a contaminação dos alimentos, tá bom? A Ana Cristina Souto está me perguntando sobre a dieta low carb. Tá. O que seria a dieta low carb? É um tipo de dieta onde você consome menos carboidratos, você consome alimentos que são pouco ricos em carboidratos e tem um consumo maior de carnes, né? Carne vermelha, carne de frango, peixes. E você evita certos grupos de alimentos. Bom, o que eu tenho a falar sobre isso nesse momento é que se você necessitar fazer uma dieta desse tipo, se você tem um acompanhamento profissional, se o profissional que está te acompanhando te prescreveu esse tipo de dieta, ok, faça. Vá pelo que o seu profissional de saúde te indicou.
né? Porque ele já conhece o seu organismo, ele trata de você e sabe as suas necessidades, já foi tudo visto ali, já foi tudo avaliado. Mas, se você está tentando fazer por conta própria, eu peço um pouco de cuidado. Mas por que eu estou pedindo um pouco de cuidado? Você precisa cuidar para você não chegar no nível de dieta tão restrito a ponto de você deixar a sua imunidade fraca, por não saber a forma correta de fazer a dieta. Você fala, mas eu conheço o meu corpo, eu conheço o meu organismo. Sim, tudo bem. E é muito importante você conhecer o seu corpo, é muito importante você conhecer o seu organismo, porque isso até te ajuda na hora de fazer qualquer coisa. Você vai se conhecer, você vai saber o que é uma dor que você está sentindo. Agora, nesse momento de pandemia, se você tem um bom autoconhecimento do seu corpo, isso é muito importante, porque você vai saber qualquer sintoma diferente, qualquer sinal diferente que estiver ocorrendo, você já vai saber distinguir se é algum outro tipo de coisa ou se é um sintoma de coronavírus. Então, tenha cuidado, tá? Com os tipos de dieta que for ser adotado agora. Qualquer tipo de dieta. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a higiene e a segurança dos alimentos, porque é uma preocupação que a gente tem nesse momento, né? E a ida ao supermercado, trazer o alimento para casa, o que fazer com as embalagens, o que fazer com tudo isso, porque um ato que era tão natural, que era sair de casa, ir até a feira livre, ou ir até o supermercado, ir até o hortifruti, ele virou um ato que é permeado de cuidados. E a gente ainda está se adaptando, é um momento de adaptação. A gente está vendo supermercados cheios, pessoas se esbarrando dentro de hortifruti, dentro de mini mercados, mas porque ainda é uma construção de hábito. As pessoas e as empresas, elas ainda estão se adaptando. Então, toda adaptação leva tempo, né? Tudo leva tempo. Tudo isso leva tempo e a gente precisa dar tempo ao tempo. Eu sei que nesse momento a gente não pode parar muito para tentar fazer grandes mudanças, planejar, a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, mas a gente precisa entender várias coisas, como as pessoas elas têm tempos diferentes para poder compreender o que está acontecendo, para poder compreender uma regra de segurança, para poder compreender uma regra de higiene. Então, a gente tem que, se você já entende bem o que está acontecendo, se fica chateado quando vai ao supermercado e vê gente fazendo besteira, tenha um pouco de paciência, porque, de repente, essa pessoa ainda está no caminho do aprendizado, não é todo mundo que aprende a coisa ao mesmo tempo. Tá? Mas, já que você já conseguiu ter uma noção maior de higiene, de segurança e saúde, você vai ter que se prevenir por aquele que não está fazendo. Né? Vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, um negócio que eu fiquei muito irritada no supermercado. Eu fui no supermercado, perto da minha casa, numa seção de pães, na seção de padaria do supermercado. Na hora que eu fui chegar perto da marca de pão que eu costumo comprar, tinha uma senhora escolhendo o pão. Eu esperei, né? Eu fiquei ali um pouco distante, esperando ela sair de perto dos pães para poder chegar ali e escolher, né? Vendo a data de validade e tudo mais. Só que aquela senhora, ela começou a tocar em todos os pães. Todos os pães. Falei, Jesus, o que essa senhora está fazendo? Aí, do nada, a senhora, além de não satisfeita por tocar em todas as embalagens de pão, ela estava sem luva, estava sem máscara, não estava se protegendo, não estava nem com álcool em gel ali visível. Ela começou a tocar em todos os pacotes e reorganizar a gôndola. Ela começou a reorganizar a gôndola e todo mundo olhando para a cara da senhora e algumas pessoas já iam se aproximar para pegar o pão. Eu falei, não, gente, não bota a mão aí, não. A gente não sabe se a senhora pegou coronavírus, a gente não sabe se ela higienizou direito as mãos, ela está tocando em todos os pacotes de pão. Por favor, ninguém pega o pão aí. Não comprem esse pão agora, deixa para lá, porque você pode estar levando a contaminação para sua casa por conta de uma senhora que
provavelmente tinha algum toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, ela não aguentou ver os pães desorganizados e quis organizar. Mas num péssimo momento, né, para fazer organização de pão. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a higiene e a segurança alimentar um pouquinho, né? Aonde comprar? Raquel, qual supermercado que você indica que eu vá? Como eu faço para comprar os meus alimentos? Bom, você tem que ir, você escolhe ambientes para fazer as suas compras que você julgue estar seguro. Tá? Então, ambientes que tenham um baixo número de pessoas. Um dia desses, um supermercado aqui perto da minha casa estava com muita gente, uma em cima da outra. Estava uma situação desesperadora dentro do supermercado. Então, é um ambiente que não dá, porque ali pode estar todo mundo sem o vírus, mas pode ter pessoas contaminadas e não sabe. Ou até mesmo pessoas contaminadas que estão desrespeitando as normas de distanciamento e isolamento social. Então, a gente precisa, nesse momento, ter um pouco de consciência de onde vai comprar e de como e qual lugar eu vou escolher. Então, feira livre também é um bom local, a gente tem que incentivar a ida à feira livre para movimentar a economia local, para poder gerar renda para os feirantes, gerar renda para essas pessoas que vivem do comércio de alimentos, seja na rua, seja na feira, seja em empórios ou outros ambientes que tenham ali comerciantes que trabalham por conta própria, não apenas as grandes redes. Então, quase todo mundo tem perto da sua casa uma feira livre, ou conhece alguém que vende alimentos, aquela sua amiga que vende bolo e vende docinho, aquele seu outro amigo que vende hambúrguer, ou outro que vende pizza. Compre dessas pessoas também, é importante, mas é claro, a gente só vai comprar se ver que a pessoa está respeitando as normas de higiene e segurança dos alimentos, porque também não adianta a gente comprar de pessoas que estão desrespeitando as normas, tanto de higiene com o uso da máscara ou de distanciamento social, porque pode colocar a sua vida em risco. Às vezes, um ato para tentar ajudar, você pode se contaminar nesse ato. Então, compre sim de pessoas conhecidas também, não apenas dentro dos supermercados, para poder você ajudar os outros, mas tendo cuidado, tendo atenção. E como eu vou comprar, né? Como eu vou na rua? Eu não vou bater nessa tecla de usar máscara, de levar álcool em gel, de lavar as mãos, porque isso todo mundo já está ouvindo muito há uns 40 dias aproximadamente. Então, o objetivo desse nosso bate-papo não é chover no molhado. Essas informações a gente liga a TV e todo dia vê. Então, a gente vai falar aqui daquilo que a gente não está costumando ver muito. Né? E uma boa opção também para esse momento, já que se você não pode sair de casa, se for grupo de risco, quem é grupo de risco? Pessoas que têm imunidade baixa, imunidade suprimida, como aqueles que estão com câncer, HIV positivo ou AIDS, pessoas com algum problema imunológico também, são pessoas que precisam ficar em casa, ou os idosos, pessoas que têm diabetes, hipertensão, ou outro problema, ou um problema respiratório. Peça no delivery. Delivery é uma opção muito boa, a gente tem muitas boas opções hoje, ainda é um mercado um pouco restrito no nosso país, mas nesse momento de pandemia, né, as pessoas são mais inventivas, então elas estão comprando mais no delivery, e as empresas estão se adaptando porque não era tanto realidade assim, e vai chegar um entregador na sua casa, e quando esse entregador chegar, você tem as normas de higiene, né, para poder seguir. Então, você está na sua casa, mas está vindo uma pessoa de fora ao seu encontro. Então, por favor, use a máscara, se você quiser usar uma luva, use a luva, para manusear o seu cartão de crédito ou de débito para poder efetuar a sua compra. Passe álcool em gel nas suas mãos. Se o entregador não tiver álcool em gel, porque algumas empresas não estão fornecendo, ofereça para ele um pouco do seu álcool em gel. É só um pouquinho, gente, vai garantir a sua segurança e a segurança dessa pessoa.
Depois de usar o cartão, higieniza. Se for usar dinheiro, borrifa o álcool no dinheiro também, para não, caso a célula estiver contaminada. A gente já sabe que o dinheiro ele é sujo, porque passa em inúmeras mãos. Então, nesse momento, ele também não vai estar isento. Então, a gente pode borrifar um pouquinho de álcool em gel. E pegou as compras, ou você chegou em casa do supermercado com as compras, tem algumas pessoas que estão lavando as sacolinhas do supermercado, eu acho positivo também, ou outras estão usando a eco bag, já que aqui no nosso estado a sacolinha, aquelas sacolinhas clássicas de plástico, elas são proibidas, né? A distribuição dela foi proibida. Então, lava sua eco bag ou higieniza com álcool 70. Passa álcool 70 nela ou algum outro sanitizante da sua preferência, como o cloro. Mas o cloro, daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o cloro, como utilizar. E vamos por partes, né? Frutas, verduras, vegetais em geral. Como eu vou higienizar? Você vai preparar uma solução que consiste em 1 litro de água para 1 colher de sopa de cloro. Mas por que 1 colher de sopa de cloro? O cloro eu acho ele tão ralinho, né? Ele é tão transparente, não vai fazer efeito, vou botar mais. Mas não, o cloro, ele já está concentrado. O que a gente vai fazer ali é diluir, para ele chegar numa quantidade certa, para, ao invés de ele estar sanitizando, de estar limpando o alimento para você, ele pode causar algum problema de saúde, pode te intoxicar, se você usar um pouquinho mais do que é necessário. Então, faça essa diluição com álcool não, minto, desculpa, com cloro, e mergulhe ali as frutas ou as verduras. Se você tiver também aquelas pastilhas que vendem no mercado, aquelas pastilhas sanitizantes ou algum outro sanitizante que também vende, usa a diluição que tiver lá no rótulo. Tá? É importante você utilizar a diluição do rótulo. Lê o rótulo com atenção. E depois disso, depois que você higienizou, né, passou 15 minutos, você mergulha na água, 15 minutos depois você retira e enxágua. Você enxágua e deixa secar naturalmente, deixa escorrer a água e você guarda no local indicado para aquele tipo de alimento. Pacote de batata palha, lata de óleo, lata de azeite, lata de milho. Você pode lavar ele em água corrente, com água e sabão, tá? Com detergente, que é eficaz, não precisa deixar de molho. Eu, particularmente, para alguns tipos de alimento, como arroz, feijão, farinha de trigo, farinha de mesa, farinha de rosca e açúcar, eu não estou lavando ele com água e sabão. Por quê? Todo mundo já deve ter visto no mercado que geralmente na seção que tem açúcar e que tem farinha, tem muito grãozinho de farinha. E a gente sempre acha que é porque a farinha estourou. Às vezes pode ser porque a farinha ou porque o açúcar estourou. Mas não é só isso. São pacotes que eles têm microfuros, quase invisíveis, para poder, falando de uma forma bem mais simples, deixar o alimento respirar. Então, eu não mergulho aquilo na água, que eu fico com um pouco de receio de, mesmo dentro daquele microfuro, entrar um pouquinho de água. E dentro desse pouquinho de água que entra nesses pacotes de alimento seco, ali pode gerar um fungo, gerar um bolor, né, para perder a conservação. O que eu faço? Eu coloco, ou eu borrifo álcool em gel, como eu estou sem borrifador ainda, eu pego e passo o álcool em gel e passo com um paninho. Ou álcool em gel, ou álcool líquido, álcool 70, que vai higienizar esse alimento, e você guarda ele ali, sem necessidade de mergulhar na água. Deixa eu ver mais o quê. E o importante disso tudo quando você chegar em casa com os alimentos, não sai jogando a sacola na cozinha toda, não sai jogando os alimentos, espalhando em tudo quanto é canto. Delimita uma área na sua cozinha para você deixar as sacolas ali.
E tudo que você for tirar, você tira ali dentro daquela área e leva para onde você for lavar, para onde você for higienizar. Porque também não adianta você ter todo esse cuidado com os pacotes e as sacolas do supermercado, você não ter. Ou uma prática é ficar entrando com um sapato dentro de casa, também não vai adiantar nada. Você foi na rua, foi no supermercado, foi fazer as coisas que você precisa e ficar entrando de sapato dentro de casa, porque o vírus ele pode grudar no seu sapato, você vai transportar ele para casa. Então, são coisas importantes. Eu vou ler as perguntas aqui, né, que algumas pessoas enviaram, mas eu quero lembrar também que na Bíblia, se a gente lê a Bíblia, né, lê alguns textos, a gente tem algumas orientações acerca de alimentação instituídas por Deus, principalmente no Antigo Testamento, para o povo de Israel. A gente tem algumas orientações e se a gente lê um pouco, né, sem conhecer o contexto, a gente vai falar, poxa, Deus proibia comer carne de porco, Deus proibia de fazer tal coisa, poxa, que Deus mau, que Deus proibitivo. Não, mas não é isso. Deus ele é bom o tempo todo. E mesmo sem a gente entender, sem eles entenderem naquele momento por que Deus instituía aquelas orientações, tinha um motivo. Era para uma questão de proteção do povo, para uma questão de preservação até mesmo da espécie humana. Porque naquele tempo eles não tinham as noções de hábitos de higiene que a gente tem hoje. Eles não tinham os instrumentos que a gente tem para conservar ou para cozinhar. Não tinha geladeira, não tinha um fogão, não tinha um freezer, não tinha nada disso. Então, era muito fácil ter a disseminação de doenças. Então, hoje, algumas pessoas que se aplicam a estudar a alimentação e a Bíblia já chegaram ao entendimento de que não eram regras de proibição, eram regras de preservação da espécie humana. Então, nesse momento que a gente vê tantas orientações dizendo para a gente como comer, como fazer, o que fazer, a gente também tem que entender como um cuidado de Deus para preservar a nossa vida, para preservar a vida dos nossos familiares. E a gente tem que ficar atento a isso. A gente tem as normas da OMS, normas do Ministério da Saúde e de outros órgãos. A gente tem tantos estudos sendo validados, coisas importantes sendo ditas para nós. Então, é importante que a gente siga essas coisas, para a gente poder preservar a nossa vida, preservar a nossa saúde, para dar aquele abraço apertado nos nossos avós, nos nossos pais, que a gente está doido para dar e não pode dar nesse momento. Se todo mundo se cuidar, se todo mundo se preservar, isso vai ser muito possível em breve. Eu vou ler aqui algumas perguntas. Deixa eu ver. Se quiser, Raquel, posso ir lendo aqui para facilitar você também. Então, teve uma primeira pergunta aqui, que foi do Josi, que você já respondeu, né? Perguntando sobre a real dimensão da hipótese de contaminação por meio das embalagens de alimentos. Você já respondeu? Quer falar mais alguma coisa sobre? Sim, e é importante a gente ver a embalagem como um contaminante, porque o coronavírus ele sobrevive em superfícies. Então, o problema não é o alimento, o problema é a embalagem desse alimento. O problema não é a fruta, é a casca da fruta. Mas se a gente higienizar, se a gente limpar tudo, não tem problema nenhum. Beleza. A outra pergunta aqui é da Ana Cristina, que você também já tratou, né? Sobre a questão da dieta low carb. Acho que é assim que pronuncia, né? Low carb, isso aí. Então, vamos lá. Para a próxima pergunta aqui que a gente tem, deixa eu achar aqui. O Israel Cavalcante está dizendo que está procurando comer mais legumes, folhas e frutas, né? Recomendável sempre, né? Então, gostaria de falar mais alguma coisa sobre esse ponto do nosso irmão Israel Cavalcante? Estou vendo aqui que ele está buscando comer muitas frutas, tipo 6 laranjas e 3 bananas após a refeição. Pastor Israel, é fruta, mas a gente tem que comer com parcimônia, com cuidado. A gente também não pode comer uma grande quantidade porque é fruta, tá? Então, coma com parcimônia, coma com moderação. 6 laranjas, depende da sua necessidade. Não sei se seria o caso de comer 6 laranjas no momento. Acho que 1 ou até 2 já estava de bom tamanho. 2 bananas, mas
porque é fruta, mas o excesso de carboidrato também engorda. Não é porque é fruta que ela não vai deixar de ter esse efeito de engordar. Então, a gente tem que mensurar como a gente está comendo. Mesmo sendo um alimento saudável, ele pode ter aquele efeito que a gente não quer. Eu também gostaria, meu irmão Israel, que você colocasse aqui como chegou esse número cabalístico, né? 6 e 3, né? Então, 6 aqui, então depois metade 3. Como é que funcionou isso aí? Um abraço, meu irmão. Saudade de você, meu amigo. Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. É a Mariná perguntando quais os benefícios de água morna com limão, Raquel. Então, a gente fala muito sobre a água morna com limão. Começou a surgir essa moda há algum tempo. A gente sabe que o limão ele é um alimento que tem muitos benefícios, como ser um alimento antibactericida, com ajudar na circulação do sangue, mas a gente fala sobre o consumo de água morna, eu acredito que seja dessa forma que ela esteja falando. Em jejum, ao acordar, né, que vai fazer benefício, vai ajudar a emagrecer, nada disso. Gente, uma coisa que a gente tem que colocar em mente é que não existe nenhum alimento ou nenhuma preparação que tenha o poder de causar o emagrecimento. O que vai poder causar esse emagrecimento em você é um conjunto de hábitos adotados que vão trazer benefícios para o seu corpo e gerar o emagrecimento, fortalecimento do sistema imunológico, o bem-estar que você necessita e te ajudar no tratamento de doenças, como diabetes, hipertensão e outras coisas. De manhã, por que se gerou esse... Vou só explicar rapidamente por que gerou isso da água com limão. De manhã, a gente diz que nós precisamos acordar os nossos órgãos. E como que a gente acorda os nossos órgãos? Tomando um copo d'água, em jejum. Mas a preferência é que essa água esteja gelada, e bem gelada. Porque isso, para quem também tem problema de prisão de ventre, gente, é uma maravilha. Tá? Você bebe um copo d'água gelada, essa água gelada ela vai entrar causando contrações, né? Assim, mais ou menos assim. Vai causar contrações ao longo do seu trato gastrointestinal, e quando essa água bater no seu intestino, também vai continuar gerando contrações. E essas contrações vão estimular o intestino a empurrar as suas fezes. Então, vai te ajudar a ter a poder ir ao banheiro, né? Falando de uma forma bem suave. Vai te ajudar a ir ao banheiro. Então, por isso que é importante você tomar um copo de água. Se ela está com limão ou não vai fazer diferença alguma. Mas é importante você prezar pelo consumo de alimentos saudáveis pela manhã. Se quiser tomar com limão, fique à vontade. Também uma coisa muito boa é você pegar 3 ameixas secas, colocar dentro de um copo de água à noite. Bota ali na geladeira e de manhã você pode comer essas ameixas e você bebe um copo d'água. Para quem tem problemas intestinais, com prisão de ventre, constipação, é uma maravilha, também ajuda muito. Perfeito, Raquel. E agora, dando continuidade ainda nesse tirar de dúvidas, a Conceição, ela está indo um pouco além, né? Perguntando relacionado diretamente com o Covid-19. E aí, a gente não sabe se é fake news, se não é, enfim. Ela pergunta aqui o seguinte: chá de limão, açafrão e mel ajuda a evitar o Covid-19, Raquel? A gente não tem nenhum alimento que vai te ajudar a evitar de pegar a doença. O papel que esses alimentos podem ter é ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico. Porque caso você entre em contato com o vírus, se você vier a se contaminar, o seu sistema imunológico vai estar fortalecido. Ele não vai estar fraco. É totalmente diferente de você só se alimentar de refrigerante, bala, brigadeiro, bombom e outras coisas, né, que são industrializadas, e tiver contato com o coronavírus. O seu sistema imunológico ele não vai estar fortalecido, porque você não está consumindo a quantidade de vitaminas, de sais minerais, a quantidade de nutrientes necessárias para ajudar o seu corpo. Então, se você quiser fazer o uso desse chá ou dessa mistura, fique à vontade. Você pode fazer o uso, mas sempre tendo em mente que isso não vai fazer ninguém evitar de pegar o coronavírus.
tá? Tomar mel com limão, ou agora os famosos shots de imunidade. O que seria ser um shot de imunidade? São aqueles mini copinhos, né, de shot mesmo. A pessoa faz ali um concentrado bem, bem forte, com várias frutas, com alguns vegetais, e bebe aquilo bem concentrado, batido com pouca água. Isso pode ajudar a fortalecer o seu sistema imunológico, mas ele não vai evitar ninguém de contrair a doença, tá bom? A gente tem que ter sempre isso em mente. Perfeito, Raquel. Agora, voltando à questão da limpeza dos alimentos, que você já falou, o Júlio Loyola, um abraço, meu irmão. Ele está perguntando aqui o seguinte: deixar os alimentos na água sanitária pode contaminá-los? Posso lavar com limão ou vinagre? Você já comentou um pouco, quer desdobrar mais um pouquinho? Júlio, boa noite. Só pode contaminar se você deixar muito tempo, deixar além dos 15 minutos, porque pode deixar resíduos tóxicos naquele alimento, pode ficar grudado na casca, ou ficar grudado na folha, ou até mesmo internalizar. Internalizar é começar a entrar no alimento, e você vai consumir aquilo. Então, só os 15 minutos, não precisa deixar 1 hora, 2 horas, de um dia para o outro. Os 15 minutos são suficientes. Depois que passaram os 15 minutos, você enxágua com água e deixa secar e guarda da melhor forma possível. Raquel, tem mais irmãos aqui colocando outras receitas, mas aí eu vou juntar tudo no argumento que você trouxe, né? Que isso pode ajudar a melhorar a sua imunidade. Por exemplo, a Cleonice está falando aqui, ó, chá de gengibre, alho socado, limão, aumenta a imunidade. Tem mais à frente aqui água com alho, inhame. Ou seja, esse conjunto de receitas aqui, eu acho que ficam categorizadas, né, nesse bloco que você argumentou, de favorecer ao aumento, quem sabe, né, da sua imunidade, e assim você está mais fortalecido, né, para não contrair o coronavírus. Então, vou agrupar essas perguntas, meus irmãos, que continuam colocando algumas receitas aqui, caseiras, dentro desse contexto. Pode ser assim, Raquel? Pode. Eu só digo uma coisa, em relação ao mel, para a gente ter muito cuidado com as crianças, tá? Cuidado com as crianças e o mel. Como a gente tem o costume de querer botar um mel na banana para o bebê comer a banana docinha, ou adoçar as coisas com mel para criança. Isso não é indicado, gente. Por quê? No mel, a gente tem um micro-organismo que o nosso organismo adulto, os adultos, eles suportam. E as crianças acima de uma certa idade, elas suportam. Mas de 0 a 2 anos não é indicado. Eles ainda não têm defesa para um micro-organismo que pode ter no mel, que o mel pode estar contaminado com ele, não é obrigatório, não é todo mel que tem isso, tá bom? Claro, mas se você comprar um mel que você não sabe a procedência, é um alto risco dele estar contaminado, porque ele não sofreu o tratamento adequado para chegar até a sua mão. Então, esse mel para criança pequena, por favor, de 0 a 2 anos, não deem, porque você pode causar sérios problemas de saúde para o seu filho, através de um micro-organismo chamado Clostridium botulino, que causa uma doença chamada botulismo. Então, por favor, não deem, que essa doença ela é letal. Tá? Ela pode causar a morte da criança, e se a criança sobreviver, ela vai sobreviver com muitos problemas de saúde, problemas sérios, seríssimos. Então, evita dar, e a gente não existe mágica, gente, não existem receitas mágicas. O importante nesse momento é você ter uma alimentação saudável, porque não adianta, o pastor Rodrigo, a pessoa dizer que vai fazer uma dessas receitas, um desses preparados, se o restante da alimentação dela ao longo do dia é tudo errada. Não adianta ter um momento de se sentir saudável e o outro momento você está vivendo de uma forma totalmente contrária àquela primeira atitude que você tomou, que às vezes a pessoa faz até em jejum, de tomar uma mistura de açafrão, de aça-peixe, de mel, de couve, de beterraba, de cenoura e de limão, de outras coisas, para poder resguardar a imunidade dela. O importante é o conjunto de hábitos, todos os hábitos dela precisam estar alinhados. Então, evita, gente, industrializados, evita alimentos ultraprocessados. Esse não é o momento de você consumir isso. São mais práticos, são mais fáceis, mas nesse momento eles não vão ser aliados da sua saúde.
Para descontrair aqui um pouco, Raquel, eu costumo brincar com algumas pessoas próximas a mim. Então, quem já ouviu falando isso sabe, né, que eu brinco com isso, que a pessoa come 1, 2, 3 pratos, né, na refeição, aí depois come aquela sobremesa, aquela torta bacana, com sorvete, com calda, com tudo. E aí depois do cafezinho, Raquel, aí é com adoçante. Quer dizer, como se fosse o adoçante do café e não uma colherzinha de açúcar que fosse realmente modificar toda aquela realidade, né? Então, assim, é justamente o que você está colocando. É uma brincadeira aqui que eu sempre faço com as pessoas próximas a mim, eu sempre faço isso nos almoços, assim, mas que é uma realidade. Não é simplesmente uma receita mágica, né? Não, vou aqui tomar um shot disso, daquilo outro e pronto, tá resolvido. Não, é um conjunto, né? É um conjunto de atitudes e pensando naquilo que nós falamos, né? Na integralidade que nós somos. Né? Então não adianta também a pessoa não realizar atividade física, também por recomendação, né? Por conta própria, por recomendação, e outros fatores, né? Participando desse processo. Às vezes a pessoa quer entrar numa dieta mágica, né? Que viu em algum lugar e acaba depois passando mal e tendo dificuldade. Eu queria colocar, Raquel, uma pergunta minha, já que a gente esgotou aqui. Não, peraí, tem mais uma pergunta aqui do Fernando, e depois eu volto com uma pergunta aqui que é relacionada à prática da igreja, tá bom? Então, eu gostaria de encerrar com essa pergunta. Então, eu vou colocar aqui a pergunta do Fernando, que eu percebi aqui agora. Ele diz o seguinte, voltando à questão de lavar os alimentos, Raquel, lavar apenas com água e sabão os alimentos, sem deixá-los em água sanitária, não é suficiente? Aí a gente tem que ver também que é alimento, né? Aí quer desdobrar um pouco também? Nós falamos sobre isso, depende do tipo de alimento. Você lavar uma lata de milho, você lavar um pacote de biscoito, lavar uma lata de óleo, lavar uma lata de azeite, é uma coisa. Mas fruta, verduras e legumes, a gente precisa deixar eles de molho na água sanitária, porque só a água e sabão pode não ser suficiente para matar outras bactérias ou fungos que estiverem ali. Pode não ser suficiente. Então, a gente deixar de molho na água sanitária. Então, os que vão ficar são de uma colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água são as frutas, legumes e verduras. Os outros você pode lavar com água ou a embalagem ou higienizar com álcool a embalagem, álcool 70, seja ele em gel ou seja na forma líquida. Ou até mesmo nos aerosóis que vendem, tipo desodorante. É uma embalagem, tipo embalagem de desodorante, mas é com álcool 70. Pode ser importante também. O Fernando respondeu aqui, a pergunta dele é relacionada a frutas e legumes. Então, você disse que além de limpar, tem que desinfectar, né? Então, tem esses dois processos aí, né? No manuseio dos alimentos. Ok. Raquel, a minha pergunta é relacionada à prática da igreja, nesse sentido. Porque você colocou no início, a gente não realizar, né? É uma pergunta um pouco, digamos assim, pergunta de prova, como diz o João Batista, né? Nosso irmão João Batista, pergunta de prova. Você falou para a gente não seguir nenhuma dieta proposta sem a orientação de um profissional adequado para a mesma, né? Porque a pessoa pode passar por alguma dificuldade em relação à falta de algum alimento na sua caminhada. E a minha pergunta, Raquel, aqui existe uma prática piedosa que faz parte da igreja desde seus primórdios, que é a prática do jejum, Raquel. A prática do jejum. E, às vezes, né, a gente propõe, né, um jejum para os irmãos, mas, às vezes, nem todos os irmãos têm a possibilidade, né, orgânica, quem sabe, é uma pergunta minha aqui, né, de estar participando de um jejum. E quando a pessoa adere a um jejum por uma dimensão de espiritualidade, por querer participar daquele evento de oração, de jejum, mas ela possui alguma dificuldade, isso pode trazer algum prejuízo, inclusive na baixa de imunidade dela, dentro desse momento de contaminação do coronavírus, Raquel? Então, essa é uma questão muito polêmica, né, do jejum. Nosso jejum, falando aqui de uma forma técnica, do nosso jejum religioso, né, que pode ser praticado dentro junto com os protestantes ou outras religiões também praticam seus tipos de jejum. Então, aqui eu vou responder falando para a igreja evangélica, mas como a gente está online, falando também de uma forma imparcial para outras pessoas que estão assistindo a nossa live, que não professam o mesmo tipo de fé que a gente, mas também tem a prática do jejum dentro da fé que ela professa. Tá? Então, como é que a gente procede com o jejum? Eu acho que é de caso
acaso. Porque se a sua saúde está boa, se você não toma nenhum tipo de medicação, se você não tem nenhum tipo de restrição alimentar, não tem nenhum problema com hipoglicemia ou alguma outra condição que vá fazer você passar mal durante esse jejum, faça. Faça no tempo que você aguentar fazer. Deus, ele quer obediência, ele não quer sacrifícios. Quando eu falo que Deus quer obediência, ele não quer sacrifícios, eu não estou dizendo que não é para você fazer jejum não, tá, meu irmão? Não estou dizendo que jejum é proibido, não. O que eu estou dizendo aqui é que Deus, ele quer que você faça de uma forma sábia, de uma forma que você não vá colocar a sua saúde em risco e até não dar um mau testemunho. Porque imagina alguém da sua família ou seu amigo vendo que você desmaiou, foi parar no hospital porque estava fazendo jejum. Isso não é sábio, isso não nem agrada a Deus também. Então, se você for fazer o jejum e não tiver nenhum problema de saúde e que permita que você faça o jejum pelo número de horas e da forma que você julgar mais adequada, da forma que Deus te orientar, faça. Se Deus orientou que você não vai comer nenhum tipo de alimento e não vai beber água por um determinado período de tempo, faça dessa forma. Se você quer excluir algum grupo de alimentos, faça dessa forma. Se você quer, enfim, N tipos, jejum de pão e água, o jejum de Daniel também, que é uma prática importante da Bíblia, que a gente vê que Daniel resolveu não se contaminar com os manjares do rei, faça esse tipo de jejum. Mas se você tem alguma condição de saúde, se você toma um remédio, se você precisa tomar um remédio logo após tomar o seu café da manhã, faça dessa forma. Tome o seu remédio, tome o seu café da manhã, espere passar um tempinho, depois você inicie o seu jejum. Se você não pode ficar mais de 2 horas sem comer, porque, gente, a gente fala que precisa comer de 3 em 3 horas, mas isso não é uma regra. Tá? Tem pessoas que vão ficar um espaço maior de tempo sem se alimentar e tem outras que vão ficar comendo pequenas porções ao longo do dia. Se você precisa comer pequenas porções ao longo do dia, faça um jejum que você aguente fazer dentro da sua condição de saúde, para você não passar mal e você gerar um problema maior ainda, além da condição que você já tem. Então, você precisa ser sábio, tá? Não é anular as ordens de Deus e também não é desafiar a Deus. O jejum é um ato de fé, não é um ato de desafio a Deus, de você querer fazer uma coisa que não está nas suas condições. Faça um jejum que não vai prejudicar a sua saúde, que não vai gerar um mau testemunho de você ficar passando mal, e que você vá honrar e louvar a Deus da melhor forma possível. Amém. Muito bom, Raquel. Eu acho que essa sua palavra ela é importante, né? Porque é uma prática que nós temos. Desde quando a igreja, essa prática, ela existe, porém, ela tem que ser feita com sabedoria, né? Como tudo que fazemos na nossa vida, nós devemos ter sabedoria naquilo que estamos realizando, executando. E nesse contexto também de Covid-19, né? Onde a gente ficar com a imunidade baixa pode facilitar, digamos assim, propiciar né, a contaminação, o contágio. Então, a gente tem que levar sempre tudo isso em consideração. Então, de forma alguma, você propôs aqui um anular, muito pelo contrário, é um preceito bíblico, porém, sempre com sabedoria naquilo que nós estamos realizando. Bom, já são 7 horas, no relógio aqui são 7h02, então a gente vai parar por aqui, Raquel, porque 7 horas é o horário que começa o nosso culto da noite. Daqui a pouco eu vou estar compartilhando a mensagem do culto da noite, vou estar colocando aqui também a ordem de culto para que você na sua casa possa estar cultuando a Deus em família. E eu agradeço muito, Raquel, pela sua participação aqui conosco, nos abençoando com o seu conhecimento, com tudo aquilo que você transmitiu aqui. Eu aprendi bastante. Na verdade, essas lives das 18 horas têm sido um momento de enriquecimento, de conhecimento, de espiritualidade, né? Mostrando que a gente cresce, amadurece por meio dessas informações, ouvindo profissionais e irmãos das mais variadas
áreas de formação, né? Então, hoje aqui a gente ouviu uma nutricionista com gabarito para poder falar para a gente sobre esse tema. Então, a gente agradece muito a sua disponibilidade, seu carinho, a sua atenção para conosco, tá bom, Raquel? Que Deus continue abençoando você, abençoando a sua família, abençoando a sua casa, tanto no seu ministério na igreja, quanto também nas suas atividades enquanto nutricionista, no seu estudo, no seu mestrado, que você possa fazer uma excelente dissertação, que possa abençoar muito o mundo acadêmico, tá bom? Que Deus continue te abençoando, tá bom, minha irmã? Então, passo para você para dar as palavras finais e logo em seguida a gente vai estar encerrando. Amém, pastor Rodrigo. Eu agradeço e recebo as palavras de bênção que você despejou sobre a minha vida. E agradeço também a todas as pessoas que entraram nessa live, que ouviram tudo que eu falei hoje, que tiraram um pouco do seu tempo para tentar aprender um pouquinho mais comigo. Eu espero que eu tenha sido clara naquilo que eu expliquei. Se algo não ficou claro, podem me perguntar em inbox no meu Facebook, Raquel Logato, ou também no Instagram, se tiver alguma pergunta para fazer, se algo não ficou muito claro. E, mais uma vez, eu peço, sigam as orientações de saúde, se alimentem de forma saudável, façam de tudo para não baixar a sua imunidade e se protejam, tá bom? Que Deus seja com vocês. E foi um prazer conversar com vocês, porque sempre digo que a minha profissão não é só para mim, né? É um dom que é também para servir a Deus, para servir aos meus irmãos, e é sempre um prazer conversar com qualquer pessoa sobre alimentação e nutrição, principalmente os meus irmãos em Cristo, que eu amo muito, os meus amigos. Um abraço para todos, um bom domingo, uma boa semana, e se cuidem. Eu desejo que ninguém contraia esse vírus e fique em casa, se puder ficar em casa. Se tiver que sair para trabalhar, saia, mas da forma mais coerente, da forma mais cuidadosa possível. E todas as vezes que você tiver que ir na rua, fazer compras no supermercado, sigam as orientações, tá bom? Eu quero, no final dessa quarentena, dar um abraço bem apertado em todo mundo, porque eu estou com muita saudade de vocês. Amém. Mais uma vez, muito obrigado, Raquel. E já vou aproveitar aqui e fazer uma propaganda da semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar trabalhando sobre esses temas nesse momento, pensando sobre a importância de nos mantermos saudáveis nesse período. E semana que vem a gente vai ter a presença do pastor Edilson, que foi pastor de nossa igreja. E o pastor Edilson, ele vai estar falando sobre espiritualidade, igreja e emoções, nesse momento que estamos atravessando. O pastor Edilson, além de pastor, ele é psicólogo, historiador, teólogo, tem doutorado em História, então vai ter muito a nos acrescentar. Professor da Faculdade Batista do Paraná, então vai ter muito aqui a nos acrescentar sobre a importância da espiritualidade no cuidado das emoções e o papel da igreja nesse contexto que estamos vivenciando. Então, já deixa agendado aí, domingo que vem, às 18 horas, espiritualidade, igreja e emoções, nesse contexto de crise que nós estamos atravessando, tá bom? Uma boa noite para todos, meus irmãos, fiquem na paz. Vamos dar um tchauzinho agora, Raquel? E que Deus a todos esteja abençoando.